Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 23 de novembro, e este é Steven Tutani, do escritório da gravações A Voz de Deus, em Harare, Zimbábue. E olá, do escritório da gravações A Voz de Deus, de Jeffersonville, Indiana. Eu sou William McMasters. É bom estar de volta com você, irmão Will. Claro, gostei do podcast da semana passada. Como sempre, vocês, irmãos, fizeram um ótimo trabalho. Bom, com certeza sentimos sua falta. Obrigado, meu amigo. E você esteve bastante ocupado no último fim de semana com o encontro de jovens. Como foi? Foi incrível, surpreendente, sublime. Maravilhoso. Foi um dia inteiro abençoado. Os jovens vieram de diversas partes do país. Um deles, na verdade, veio de Moçambique. Foi o único que eu soube que cruzou a fronteira, mas havia muitos jovens extremamente felizes participando das atividades lá, e a Young Foundations tinha alguns presentes incríveis para eles ali. Comida incrível, companheirismo maravilhoso. Participamos da hora de meditação global junto com a noiva do mundo todo, o que foi muito especial. Invadindo o céu com oração, disse o irmão Brana. E tivemos um orador convidado incrível, Malaquias 4. Ele nos trouxe a mensagem: Vem e segue-me. E nosso tema do dia foi um dos tais. Todos nós viemos de diversos lugares, grupos e tudo mais, mas temos uma coisa em comum e essa é a mensagem, e somos um dos tais. Você sabe que creem nesse profeta e ouvem essa voz. Não consigo expressar em palavras, mas foi o melhor para todos nós. E cantamos um dos tais no final e foi muito legal. No dia seguinte, durante o culto, o irmão Brana cantou Sou um dos tais no final da fita e adoramos isso. Também cantamos quando todos nós chegarmos ao céu e tivemos um jubileu gastronômico. Parecia, você sabe, uma pequena parte disso que estávamos todos representados de diversas partes do país, mas unidos sob essa palavra. Então, sim, desfrutamos muito. Parece que aproveitaram mesmo. Sim, aproveitamos muito. Todas as nossas chamas estão com certeza muito mais brilhantes depois desse evento e estamos preparando alguns vídeos e fotos para compartilhar com todos, para que possam ter um vislumbre de como o Senhor respondeu às orações dos santos para esse evento. É maravilhoso ouvir isso e mal posso esperar para ver o que vocês prepararam. Tenho certeza de que será uma bênção para todos nós. E com certeza estamos orando por todos vocês e agradecemos ao Senhor por um momento maravilhoso. Obrigado. Amigo, que recompensa para esses jovens por permanecerem na palavra. Isso é incrível. Sim, Senhor. Foi uma recompensa incrível para um grupo incrível de jovens também. Quero dizer, eles enfrentam tantas coisas nos tempos em que vivemos. Isso me faz lembrar daquela frase na Carta das Águias se reunindo, que diz que nunca houve uma época ou um grupo de pessoas do qual o Senhor tenha tido mais orgulho. Sim. Ou tenha tido mais confiança do que em nós, em que sua senhora eleita não será, e ainda mais importante, não poderá ser enganada. Amém. E ouvimos a voz do pastor. Eles estão ouvindo sua voz, e o Senhor está lhes dando vitória após vitória, e esse é o testemunho deles. Amém. Eu gosto muito disso na carta. Como foi encorajador. Não podemos ser enganados. Isso faz você querer levantar as mãos e gritar louvores ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Quero dizer, o Senhor está nos mostrando vez após vez, confirmando por que cremos da maneira que cremos. E isso está simplesmente em nós. E Deus tem um mensageiro para cada era, uma voz. E nada pode tomar seu lugar. E no final, tudo se resume à revelação. E eu gosto muito dessa curta citação da fita de domingo. Portanto, não acrescente nada a isso. Deixe do jeito que está e siga em frente. O Espírito revelará isso a você se for humilde e pedir a Ele, entende? Isso mesmo. Agora, não é complicado. Jesus agradeceu ao Pai dizendo: eu te agradeço, Pai, porque escondeste estas coisas dos olhos dos rabinos, dos bispos, dos cardeais, dos supervisores gerais e
e revelaste aos pequeninos que querem aprender. Está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. É simples, nós cremos nela. Amém. É uma grande bênção ouvir isso do próprio profeta. É como dizer: deixe as coisas do jeito que estão, e o Espírito as revelará a você. Não é complicado. Sabemos que ele chamou e ordenou muitos homens para serem uma bênção para a igreja, mas só um é o mensageiro, e ele é o que foi chamado para liderar a igreja por seu Espírito Santo. Seremos julgados pela palavra que ele falou nessas fitas, e ele nos apresentará ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos satisfeitos em permanecer com essa palavra original. Amém. E como os milhões de pessoas que gritaram além da cortina do tempo, estamos descansando nelas. Descansando nelas. Sou muito grato por ser um dos tais. E sou abençoado além do que as palavras mortais podem expressar. Ver a hora em que estamos vivendo e ver o que está acontecendo agora. Sabe, na verdade, deve ser hora de voltar para casa muito em breve. Amém. Mal posso esperar. Eu também não. Temos um relato do irmão Lee, de Moçambique, dos eventos que se sucederam. Depois de enviar o pedido de oração na semana passada sobre a situação trágica que ele enfrentou, quando uma multidão de desordeiros tentou matar o irmão dele e queimar a caminhonete da Voz de Deus. A mão do Senhor interveio e os livrou por meio da polícia local, que chegou em segundos do que poderia ter sido uma história muito diferente. Aqui está o relato do irmão Lee. Diz o seguinte: estou escrevendo para dar uma atualização sobre a situação aqui em Moçambique. Em Maputo, ocorreram saques generalizados na cidade e no porto terrestre adjacente à fronteira com a África do Sul. Consequentemente, o governo enviou as Forças Armadas para tentar restaurar a ordem, o que de certa forma acalmou a situação. Entretanto, a fronteira com a África do Sul foi vandalizada e permanece fechada desde a semana passada devido a essa instabilidade. Depois disso, o líder da oposição anunciou a quarta fase de sua estratégia, que inclui mais 3 dias de resistência, de quarta a sexta-feira, e a paralisação de todos os portos de entrada. Como resultado, isso causará uma escassez de produtos básicos, já que dependemos muito da África do Sul. Os preços desses produtos essenciais já subiram significativamente, o que nos afetará a todos. Mesmo assim, agradecemos a Deus por não termos ouvido falar de nenhuma vítima, ferimento ou perda de propriedade entre os crentes de todo o país. Também entrei em contato com a polícia, e eles concordaram em permitir que eu levasse a caminhonete da Voz de Deus para casa. Infelizmente, a companhia de seguros negou a cobertura da caminhonete danificada por um incidente politicamente motivado. O senhor sabe de tudo isso, e o irmão José gentilmente aprovou fazermos os reparos necessários. Obrigado por esse relato, irmão Lee, e graças ao Senhor por sua mão sempre vigilante sobre você e os crentes de Moçambique. Amém. Sabe, essa não é a primeira vez que o Senhor protegeu o irmão Lee e sua família durante uma situação perigosa. No ano passado mesmo, um assaltante entrou em sua casa durante a noite e roubou muitos itens, mas nem acordou ou feriu o irmão Lee e sua família, mas mataram seu vizinho da rua de baixo. No ano anterior, ele descobriu que o proprietário do escritório de sua casa estava contrabandeando crianças sequestradas. O irmão Lee, com um filho seu, informaram a polícia. Tivemos que tirar logo o nosso irmão da casa para proteger sua família, pois o proprietário estava por trás disso e eles estavam em perigo, especialmente agora que o irmão Lee ajudou a polícia a capturar 2 dos sequestradores do grupo. Se colocássemos a nós mesmos e nossas famílias nas situações que o irmão Lee e os crentes estão enfrentando em Moçambique, ou as que o irmão Fernando e sua família estão enfrentando todos os dias no México, estaríamos em um estado de espírito bastante desesperado. Eles são crentes com famílias iguais às nossas, mas estão enfrentando esses momentos muito difíceis. Aqui está um breve relato que recebemos do irmão Fernando, nos atualizando sobre a situação. Diz o seguinte: as coisas continuam difíceis.
As pessoas, especialmente os sitiantes e agricultores, sentem-se cada vez mais limitados em seus movimentos de trabalho. A liberdade de sair e trabalhar livremente desapareceu e há uma sensação constante de medo, mesmo durante o dia, quanto mais à noite. É um desafio, pois nunca sabemos quando podemos encontrar certas pessoas, nem como elas reagirão se nos pararem ou nos questionarem. A liberdade de que desfrutávamos antes não é mais a mesma. No passado, vivíamos confortavelmente aqui, especialmente nas áreas rurais, onde as pessoas podiam trabalhar com segurança, mesmo à noite, circulando livremente nas estradas, caminhos e rodovias próximas. Agora, as coisas estão muito diferentes, e o medo nas cidades e entre as pessoas é real. Seguimos em frente com a esperança e as orações de que o Senhor estenderá sua mão de proteção sobre nós. Obrigado por suas orações e que Deus os abençoe. Irmão Fernando. Sabe, ouvir isso só mostra ainda mais que quando pedimos oração por esses irmãos e irmãs, não é apenas retórica. Esses crentes dependem de nossas orações. Como os santos que oraram pelo apóstolo Pedro quando ele estava na prisão, e Deus enviou um anjo para abrir aquelas portas e soltá-lo. Nossas orações, sem dúvida, farão diferença nessas situações e esses missionários precisam delas. Não consigo me imaginar passando pelo que nossos irmãos e irmãs enfrentam, com esposa e filhos, e tudo isso diariamente. Eu sei. Estávamos conversando com o irmão José esta semana sobre isso e aqui nos Estados Unidos, estamos tão distantes desse tipo de coisas e desse tipo de perigo. É difícil entender o que esses irmãos e irmãs estão enfrentando todos os dias. Seria como se estivéssemos planejando uma viagem para a Flórida e descobríssemos que um enorme furacão estava se dirigindo diretamente para o nosso destino, um evento sério e com risco de morte. Bom, nós simplesmente daríamos meia volta ou cancelaríamos nossa viagem. Não iríamos. Mas não apenas esses irmãos, mas muitos distribuidores estão voluntariamente enfrentando situações de risco de vida para levar essa palavra às mãos das pessoas. Que chamado! Em uma observação pessoal, estive na casa do irmão Fernando e conheci sua linda família. Estive na fazenda Sanches. Era uma boa época. Que lugar pacífico. É apenas o inimigo que tenta atrapalhar isso e sabemos que, no final das contas, ele está atrás dos filhos de Deus. Mas continuaremos a orar por vocês, sabendo que os anjos de Deus estão acampados ao seu redor. Amém. Esta semana tivemos o privilégio de conversar com o nosso irmão Jeremy Evans, que supervisiona o trabalho no Oriente Médio. Dada a complexidade desse ambiente, não ouvimos muitos detalhes da obra nesses lugares, o que tornou esse relato ainda mais especial. Ele falou sobre a história da obra, dos desafios que nossos irmãos crentes enfrentam para simplesmente ouvir a palavra e ter companheirismo. Não poderíamos fazer um relato de 3 minutos, pois queríamos ouvir o máximo possível sobre o que o Senhor está fazendo em países como o Afeganistão ou o Irã. Por isso, dividimos o relato e o compartilharemos em partes nas semanas seguintes. Aqui está a primeira parte da entrevista. Ao longo dos anos, abordamos a obra no Oriente Médio. E sei que todos estão familiarizados com o irmão Youssef e seus múltiplos encarceramentos e libertações. Hoje, temos conosco o irmão Jeremy Evans, que é responsável pela obra no Oriente Médio e tem uma atualização sobre o progresso que está ocorrendo lá, apesar das perseguições religiosas que enfrentam todos os dias. Bem-vindo, irmão Jeremy. Obrigado, irmão Will, irmão Steven. É bom estar aqui com vocês. Bom, obrigado, irmão Jeremy. É bom tê-lo conosco. Mal posso esperar para ouvir o que você tem a dizer. E que tal começarmos com quando a mensagem foi introduzida no Irã e como ela chegou lá? Maravilha. Bom, foi em 1987 que ela foi oficialmente introduzida no Irã, quando a primeira semente da mensagem foi plantada lá. E há uma longa história sobre como ela chegou lá e vou tentar resumi-la brevemente, mas havia um homem morando no Irã, não era crente, que trabalhava para o governo de lá e estava trabalhando em Kinshasa, no Congo, na embaixada iraniana. Não tenho certeza do ano exato em que isso aconteceu, acho que foi em meados da década de
70. De qualquer forma, enquanto trabalhava lá, ele conheceu uma moça do Congo que também não era crente na época e se casou com ela. E o irmão da moça, anos mais tarde, em 1986, enviou-lhe um livro da mensagem. Curiosamente, ele se chamava Apocalipse capítulo 1, meio que o que temos estudado. Do que estamos estudando agora. Sim, exatamente. Então ele lhe enviou esse livro para essa senhora em 1986. Ela recebeu o livro e creu na mensagem imediatamente. Foi o que ela esperou por toda a vida no que diz respeito ao espiritual. E, é claro, você sabe, ela compartilhou com o marido e ele também se converteu. Assim, novos crentes da mensagem nasceram na mensagem lá. E então, em 1987, o trabalho desse irmão em Kinshasa terminou na embaixada. Então ele e sua esposa, agora ambos crentes, voltaram para o Irã. E essa foi novamente a primeira semente da mensagem que foi plantada no país que sabemos. Mas naquela época, é claro, a obra era muito pequena, essa pequena família sendo os únicos crentes da mensagem. E muito clandestino, é claro, como é hoje. Mas eles tiveram filhos, 2 meninos e uma filha, e quando esses filhos começaram a crescer, eles realmente sentiram um chamado para divulgar a mensagem no Irã. Assim, em meados da década de 90, eles começaram a ensinar outras pessoas sobre a mensagem e a batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, esses 2 irmãos são os principais canais que temos na Voz de Deus para o Oriente Médio. Oh, uau! Sim, tanto no trabalho de tradução, como no trabalho de distribuição e gerenciamento. O interessante é que esses irmãos disseram que, muitas vezes, é mais fácil testemunhar para alguém nos países muçulmanos do que nos países ocidentais, porque eles já creem num profeta. Então, você não precisa explicar a um muçulmano que o profeta é o absoluto e que é o alimento espiritual no devido tempo, e porque Deus enviou um profeta, eles entendem. Nunca pensei nisso antes. Exatamente. Então, eles só creem no profeta errado, só isso. Então, se pudessem apenas mudar o foco deles de Maomé para o irmão Brana, eles entenderiam isso agora mesmo. Então, eles entraram em contato com a Gravações A Voz de Deus por volta de 2010, porque eles estavam meio que no limite do que podiam fazer para divulgar a mensagem. Então, eles queriam mais recursos para ajudar na obra. E em 2012, o irmão José me pediu para visitá-los e alguns outros crentes, e eu me reuni com o irmão Gerald Buitenkamp, do escritório da Holanda, e com o irmão Ferguson, de Shawinigan, lá do escritório de Montreal. Nós nos reunimos em Istambul, na Turquia, para termos reuniões com esses irmãos. Provavelmente 4, 5 ou 6 irmãos do Irã nos encontraram lá. Nessas reuniões discutimos estratégias para levar a mensagem não apenas ao Irã, mas também ao Afeganistão, pois ambos falam persa. Então, um dos irmãos, como você mencionou, irmão Will, há pouco, foi o irmão Youssef Nadarkhani. E muitos dos ouvintes sabem que ele foi preso e condenado à morte por sua crença. Isso aconteceu por volta de 2010. Foi um caso muito notável. Na maioria das vezes, no Irã, quem afirma ser cristão vai para a prisão, mas é muito raro ser condenado à morte, Então, essa notícia foi divulgada e muitas pessoas, até mesmo as denominacionais, começaram a pressionar a embaixada iraniana. E entramos em contato com nossos congressistas locais e autoridades locais. E assim deu certo. Houve uma grande pressão política sobre o regime iraniano para que ele fosse solto. E eles acabaram soltando-o. E ele se tornou uma espécie de herói aos olhos dos cristãos nominais, mas o que o mundo não sabia é que ele era, na verdade, um crente da mensagem. Então ele, como sabe, recebeu convites para ir a diversos lugares. Até a rainha da Inglaterra o convidou para ir ao Palácio de Buckingham e fazer um discurso e tudo mais. E ela até lhe ofereceu uma casa na Inglaterra para ele e sua família morarem, para escaparem da perseguição no Irã. Ele recusou e disse que queria voltar para o Irã e divulgar o Evangelho,
e, mais especificamente, a mensagem da hora para o seu povo. Então, nos reunimos com ele e vários outros em 2012 para discutir sobre a obra, e tudo começou como fazemos. A parte fundamental da obra missionária, como você sabe, é achar uma maneira eficaz de traduzir as mensagens do irmão Branham para o idioma deles. E então tivemos alguns problemas no início com as fontes baseadas no persa, e qualquer um que já tenha visto o persa, ou a fonte hebraica, ou o árabe, ou o urdu, ou aquelas fontes de leitura da direita para a esquerda, são fontes antigas e são tão diferentes, né? Então tivemos um pouco de dificuldade, mas nossos irmãos aqui, né, nos diversos departamentos, são simplesmente fantásticos no que fazem. Eles conseguiram adaptar as fontes para que pudéssemos usá-las. E esperamos ter um aplicativo à mesa disponível para eles em breve, para que possam até fazer pesquisas em seu próprio idioma e tudo o mais. Assim, conseguimos, por meio dessas reuniões, encontrar uma gráfica particular no Irã que imprimiu os livros para nós. Nesse ponto, também os levamos para o Afeganistão. E os irmãos simplesmente encontraram maneiras, você sabe, de se comunicar e divulgar a mensagem. Como o irmão Branham disse, se você cobrir a grama com concreto, ela vai se esticar e vai crescer mais verde naquela beirada. É isso mesmo. E foi isso que esses crentes fizeram. E, por exemplo, no Afeganistão, eles realmente abriram uma cafeteria, mas na verdade era uma biblioteca da Voz de Deus, e era um lugar onde os crentes podiam ir e ler a mensagem e ter companheirismo. O governo sabia que se tratava de uma cafeteria. Foi registrado dessa forma, mas os crentes simplesmente entravam lá e tinham companheirismo e acessavam o material. E eles sabem, os crentes sabem quando alguém estranho entra e, sabe, eles sabem como pôr o livro de lado ou parar o companheirismo e, ei, não diga isso ou aquilo. Eles sabem como se proteger, mas a obra crescia constantemente. Hoje em dia recebemos com frequência fotos e vídeos de diversos batismos vindos constantemente do Irã e do Afeganistão, de novos convertidos que entram para o rebanho. Uau, isso é absolutamente incrível. Gostei muito de ouvir a história de como tudo começou, como o Senhor predestinou aquela família e colocou esse grande desejo no coração deles para divulgar o Evangelho. Depois, como outras pessoas entraram, e até ver como o Senhor está fazendo isso agora nas fotos, nos batismos e nos convertidos ao cristianismo, nesta mensagem, é incrível. Em 2019, a Gravações A Voz de Deus da Zâmbia começou a distribuir os tablets Ágapo para os crentes de todo o país, uma província por vez. Esse tem sido um processo lento, mas gradual, pois há uma grande necessidade de tablets em todo o país, e cada país recebe um determinado número de tablets com base em suas necessidades e no número de tablets que podemos produzir e enviar a cada ano. A última remessa de 3.500 tablets, que foi enviada para nosso escritório da Zâmbia há alguns meses, reequipou a equipe com as ferramentas necessárias para continuar a distribuição. Aqui está o relato do irmão Maurice sobre sua última viagem. No dia 2 de outubro, carregamos 230 caixas de tablets Ágapo em um caminhão, cada uma contendo 10 tablets, totalizando 2.300 tablets Ágapo para os crentes da província Noroeste. Os crentes dessa província esperaram 5 longos anos para receberem esses tablets e estavam prestes a receber uma grande recompensa por sua paciência. A equipe da Gravações A Voz de Deus estava animada para realizar essa viagem, especialmente porque era uma nova rota para nós, com muito território inexplorado. Nossa primeira viagem de distribuição, em Solwezi, Zâmbia, ficava a 10 horas a noroeste do escritório de Lusaka, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Lá tivemos a maior distribuição da viagem, com a presença de mais de 900 crentes. Começamos no meio da manhã e continuamos até por volta das 20 horas daquela noite. Quando escureceu, conectamos as luzes a um gerador,
garantindo que tivéssemos luz suficiente para continuar nosso programa de distribuição sem problemas. As famílias da mensagem ficaram radiantes ao receberem os tablets Ágapo, que pela primeira vez continham idiomas locais que elas podiam falar. Algumas famílias viajaram até 75 quilômetros, valorizando o significado eterno dos tablets Ágapo. A resposta esmagadora motivou ainda mais a equipe da Gravações A Voz de Deus. Dividimos-nos em equipes. Algumas chamavam os nomes das pessoas que receberiam os tablets. Outras verificavam os nomes. E outra equipe ensinava os crentes a operarem os tablets Ágapo. A distribuição para Solwezi foi planejada e executada com sucesso. No total, distribuímos mais de 800 tablets lá. Entusiasmados com a participação positiva em Solwezi, viajamos ansiosamente para a nossa próxima parada, Kazempa, a cerca de 3 horas de carro de Solwezi. Kazempa é um distrito na província noroeste, onde a língua Kaonde é amplamente falada. É também o lar do irmão Kalasa Shinkumbi, nosso dedicado tradutor de Kaonde. Apesar da viagem desafiadora até lá, nosso ânimo foi elevado pelos alegres hinos de louvor que ouvimos ao chegarmos. Sem demora, conectamos nossos sistemas e iniciamos o programa de distribuição. O irmão Kalasa, entusiasmado com a oportunidade e com o que isso significaria para os crentes, pediu que ouvíssemos uma mensagem. Tocamos Então Jesus Chegou e Chamou. E ficou evidente que muitos crentes estavam ouvindo a mensagem em áudio em seu idioma nativo pela primeira vez. Que atmosfera e entusiasmo isso criou! Ficamos impressionados com os sacrifícios dos crentes que viajaram de 30 a 118 quilômetros usando vários meios de transporte, inclusive bicicletas, motocicletas e a pé. Não havia carros ou transporte público para eles usarem, então muitos tiveram de sair no dia anterior para chegar a tempo. O programa de distribuição continuou até depois das 19 horas. Muitos crentes que não puderam voltar para suas casas passaram a noite no prédio da igreja. O irmão Kalasa e sua equipe gentilmente prepararam uma refeição local de milho, nishima, para aqueles que passaram a noite. No total, distribuímos cerca de 350 tablets. Seguimos então para nossa próxima parada, Mufumbwe, onde encontramos os crentes cantando vigorosamente, louvando ao Senhor enquanto aguardavam seus tablets Ágapo. Fizemos o processo de apresentação da voz de Deus e mostramos a eles como usar os tablets. Após a apresentação, os crentes ficaram entusiasmados e mal podiam esperar para pegar seus tablets. Mas quando estávamos prestes a iniciar a distribuição, vimos um grande distúrbio causado por um vento forte que quase destruiu o prédio da igreja. Apesar de haver poeira por toda parte no prédio, não nos abalamos com a tentativa do inimigo de nos distrair, mas continuamos o processo para garantir que os crentes recebessem os tablets para que pudessem desfrutar da mensagem em sua língua materna. Concluímos a distribuição antes do pôr do sol e seguimos para a nossa próxima parada, Maninga. Bom, temos muito mais para relatar do irmão Maurice sobre essa viagem de distribuição intensa e compartilharemos a próxima etapa dessa viagem com vocês no episódio da semana que vem. E, finalmente, recebemos o seguinte testemunho de cura do irmão Moise, que é nosso bibliotecário da Gravações A Voz de Deus, em Ingende, República Democrática do Congo. Quando sua esposa ficou doente, ele sabia exatamente o que fazer e para onde se voltar. Eis o que ele disse: "Damos graças a nosso Senhor Jesus porque ele curou minha esposa, a irmã Hope, por meio da Voz de Deus na fita, enquanto ouvíamos o sermão intitulado Eventos Esclarecidos por Profecia. Há algumas semanas, uma noite por volta da meia-noite,
Minha esposa estava tremendo muito, devido a uma crise de malária que a estava incomodando. Quando senti que nossa cama estava se mexendo por causa do tremor dela, acordei-a para perguntar como estava se sentindo, e ela respondeu: "Estou muito doente." Ele continua: "Orei a Deus pela cura dela, e após a oração, algo me disse: aperte o play." Rapidamente avancei a fita para a oração do profeta pelos enfermos, onde ele recomenda que imponham as mãos uns nos outros e que os ministros presentes, onde estão ouvindo a fita, imponham as mãos nos enfermos. Eu impus as mãos nela e o profeta orou, e foi isso. Depositamos nossa fé nisso e, depois de alguns minutos, ela suou e pela manhã estava em perfeita saúde. Que Deus abençoe o irmão José Brana, os que patrocinaram os tablets e toda a equipe da Gravações A Voz de Deus, que distribuiu os tablets Ágapo para nós, para que os usemos para ouvir a voz de Deus para o nosso dia, a qualquer momento. Louvado seja o Senhor! Ele é realmente um Deus que responde às orações. Obrigado, meu irmão, por compartilhar esse testemunho conosco. Bom, com isso, esta é a maneira perfeita de encerrar o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, muito obrigado por terem se juntado a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.